Olá professora, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o professor Nicolas, sou aqui de Blumenau, Santa Catarina, da Igreja Assembleia de Deus, e nessa videoaula a gente vai estar trabalhando a respeito da lição número 10, agora do quarto trimestre de 2018. Aqui em Blumenau a gente usa a revista Adolescentes Vencedores, da CPAD, que nesse trimestre está com o tema Aprendendo com as Cartas. Nessa videoaula a gente vai estar tratando a respeito da lição número 10, que tem como tema Não despreze a sua adolescência. O texto bíblico dessa lição é 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 até o 16, e o destaque é: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo quanto os que o escutam. Os objetivos dessa lição são: primeiro, destacar que o cristão é servo do Senhor Deus. Segundo, ratificar o compromisso cristão com os exercícios espirituais. E terceiro, convocar os jovens a honrarem a Deus com a vida. Esses são os três objetivos dessa lição. A lição começa com um questionamento, um dilema, digamos assim, muito interessante. Conforme o advento do iluminismo, do racionalismo, se acreditava realmente por muito tempo que ao longo do tempo os conflitos iriam diminuir, que aos poucos a humanidade conseguiria resolver os seus problemas por outros meios, que a humanidade conseguiria evoluir a ponto de que não existiriam mais conflitos, que não existiriam mais guerras, não existiriam mais problemas. Aos poucos a humanidade se tornaria mais iluminada pela razão, digamos assim. E alguns hoje até ainda acreditam nisso e dizem que o problema da sociedade é tão somente a falta de ou má educação. As pessoas não têm sido educadas da maneira correta, as pessoas não têm sido ensinadas da maneira correta. Entretanto, a gente pode levar que não. Todo esse avanço científico não necessariamente trouxe um avanço moral para a humanidade. Um exemplo disso é a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Foram períodos onde houveram avanços tremendos, enormes em questão de técnicas científicas, e principalmente técnicas científicas para o mal. A gente tem que contar aqui, a bomba atômica ela foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial. Então todo esse desenvolvimento não necessariamente trouxe uma iluminação para a sociedade, não necessariamente trouxe uma melhora dos padrões morais da sociedade. E por quê? Esse dilema agora no início da lição, porque vai ser justamente sobre esse tema que a nossa lição vai tratar. De que forma, qual realmente é o problema da humanidade e de que forma nós, cristãos, seus adolescentes podem influenciar nisso. De que forma a gente realmente pode resolver esse problema? Será que mais educação? Com toda certeza, a educação é uma coisa muito importante. Nós estamos aqui nos preparando para dar uma aula, nós estamos aqui nos preparando para dar uma escola. Se você estudar o começo da escola bíblica, ela era efetivamente uma escola onde as crianças iriam estudar não somente doutrina, mas também a ler e escrever. As crianças tinham que começar a trabalhar muito cedo, não existia uma educação pública universal como nós temos hoje em dia. Então, onde é que as pessoas aprendiam a ler e escrever? Era na escola bíblica dominical, nos domingos, que era o dia de descanso que as pessoas tinham. As crianças iam para a escola aprender e os professores, além de ensinar a Bíblia, eles ensinavam efetivamente a ler e a escrever. Os adultos também continuavam esse aprendizado ou tinham aprendizado de outros temas. Então a gente não está aqui desvalorizando o ensino secular, é muito importante, incentive o seu adolescente a estar buscando isso. Mas é importante que ele não acredite que a redenção da humanidade virá pela cultura, que a redenção da humanidade virá pela educação. A redenção de todo o universo vem através da salvação, através da fé cristã. E já naquela época existiam pessoas que estavam tentando trazer ensinos para a igreja, tentando resolver alguns problemas da humanidade, mas que não estavam corretos, eram verdadeiros hereges. E de que forma? E alguns conselhos que Paulo traz ali a Timóteo era como lidar com essas pessoas, com esses hereges, e também como viver frente a pagãos, como viver frente ao mundo secular da sua época. Paulo escreve ao jovem pastor daquela igreja que a profecia começa a se cumprir. Aquele do que dos fins dos tempos as pessoas se abandonariam a fé. Os homens começam a dar atenção a espíritos enganadores, hipócritas e mentirosos. E Paulo começa depois a aconselhar Timóteo a como lidar com todas essas coisas.
Antes da gente entrar no primeiro tópico, eu quero trabalhar com vocês um pouco o contexto da Epístola a Timóteo. Timóteo era o filho de uma mulher que foi convertida através do ensino de Paulo. Então ele já cresceu desde pequeno ouvindo as Sagradas Escrituras, do caso do Antigo Testamento, e os ensinos do próprio Paulo. Ele, com o tempo, ele acabou se tornando um colega de Paulo, um discípulo de Paulo, mas também um missionário junto com ele. Tanto que Paulo, depois de um tempo, instala Timóteo numa cidade para estar pastoreando aquela igreja, para estar guiando e orientando aquela igreja. E Timóteo, na época que recebeu a carta, estava provavelmente em Éfeso. E os assuntos da carta são principalmente evitar os falsos ensinos, os falsos profetas, aqueles que distorciam a fé, e principalmente também instruir a respeito da direção da igreja. Como Timóteo, estando à frente da igreja, deveria se portar, tanto frente a outros irmãos, tanto frente ao evangelismo, tanto frente àqueles falsos mestres que estavam tentando invadir a igreja. Em meio a todos aqueles desafios, principalmente, Timóteo é desafiado a se comportar como um bom servo de Cristo. Ele se afirma fielmente à igreja de Deus que estava sob seus cuidados, alimentando-se adequadamente da própria verdade que ensinava. Uma coisa que Paulo ensina para Timóteo na carta dele. Se Timóteo quisesse ensinar a verdade para aquela igreja, ele mesmo deveria conhecer a verdade. Isso é uma verdade que a gente precisa ter para os nossos dias. Nós cristãos, se queremos realmente ser relevantes nas nossas comunidades, se nós queremos ser relevantes nas nossas igrejas, nós devemos estar cheios da verdade de Deus, cheios da palavra de Deus, que é a verdade. E Paulo orienta Timóteo a estar sempre dentro da verdade daquilo que Paulo ensinou para a sua igreja. Na história da igreja, de tempos em tempos, surgiram alguns ensinadores, alguns falsos profetas, alguns falsos mestres. Desde a época de Jesus eles já existiam, e de tempos em tempos você pode notar ao longo da história da igreja. A gente estudou já a história da igreja faz um trimestre passado? Sim, isso. No trimestre passado, e a gente pode ver ao longo do tempo que muitas vezes surgiram. E hoje mesmo nós temos muitos exemplos diferentes de heresias que têm sido pregadas. Não somente heresias não cristãs, de grupos pagãos, mas dentro da própria igreja existem muitas pessoas que estão tentando verdadeiramente enganar as pessoas. Na revista citam dois exemplos, a teoria da prosperidade e a confissão positiva, que são dois problemas muito grandes que têm sido enfrentados na igreja brasileira. Aqui uma dica que eu dou para você, professor. Cite problemas comuns da sua região. Esses dois problemas que ele fala ali na revista são com certeza problemas que têm sido enfrentados pela igreja como um todo. Mas eu acredito que cada região tem também as suas próprias dificuldades. Por exemplo, aqui em Blumenau, a gente acaba lidando muitas vezes com um cristianismo meio morno. Nós vivemos em Santa Catarina, um estado que tem um padrão de vida relativamente bom comparado a outras regiões do próprio país e também em outras regiões do mundo. E nós muitas vezes acabamos caindo num cristianismo muito confortável, que é muito fácil, sem talvez muitas dificuldades de perseguição, quanto mesmo dificuldades financeiras às vezes, mas ainda assim nós temos problemas com a teologia da prosperidade, sim, mas principalmente nós temos problemas com cristãos mornos, que não querem se envolver, que muitas vezes, por não terem tantas aflições materiais aqui nessa vida, acabam confiando demais em si mesmo e nos seus próprios bens. Outro problema, cristãos que acreditam que não é preciso ter uma vida correta perante a Deus. Por exemplo, algumas pessoas que ensinam realmente que você pode ser cristão e ir na balada, que você pode ser cristão e fazer coisas, frequentar lugares que pessoas do mundo frequentam, que nós realmente sabemos que não é prudente. São dois temas que acontecem muito aqui na região de Blumenau. Nós temos que ensinar contra isso. E na sua região, quais problemas que normalmente acontecem? Na minha região, nós temos problemas que os cristãos eles são muito isolados, é muito difícil um cristão ele sair para fora da própria comunidade, seja para evangelizar, seja para conviver com pessoas de fora da igreja, para estar convidando essas pessoas para estar fazendo parte da comunidade de fé. Não, no meu problema, na minha região nós temos muitos problemas com avareza, as pessoas não têm tanta dificuldade com financeira, mas a igreja sempre está passando por problemas, porque apesar dos cristãos terem um bom nível de vida, nenhum deles é generoso nas suas contribuições com a casa de Deus. Na minha região nós temos um problema tal, X, Y. Trate essas questões. E de que forma algumas pessoas, tente não ser talvez tão direto nessas horas,
em acusar grupos ou líderes, mas foque principalmente no ensino. Qual o ensino errado que esse grupo ou essa pessoa está ensinando? E qual o ensino correto? Ensine pessoas adolescentes principalmente a identificar esses ensinos errados e como responder eles. Porque assim, se você talvez falar contra uma pessoa específica ou contra um grupo específico, talvez uma pessoa daquele grupo possa chegar e convencer esse adolescente de que ele está correto. Mas se você mostrar para ele qual é o ensino errado daquele grupo e qual é a verdade da palavra de Deus, vai ser muito mais difícil para o seu adolescente acabar se perdendo e muito mais fácil até para o seu adolescente explicar as razões que ele tem para crer naquilo que ele crê. A nossa revista, ela também trata a respeito da diferença entre apostasia e ignorância. Qual a diferença, irmão? Você sabe a diferença? A ignorância é aquilo que nós não sabemos, que nós ignoramos. Efetivamente, é aquilo que talvez fosse por você ter... Talvez por negligência nossa, por falta de estudo, por falta de preparação, mas que nós realmente não sabemos e que nós não conhecemos. E o que é apostasia? É aquela pessoa que sabe a verdade, conhece a verdade e deliberadamente abandona a verdade. Romanos 1, capítulo 1, versículo 25, vai falar de pessoas que trocaram a verdade de Deus pela mentira. Romanos 1, em geral, é um capítulo que fala muito a respeito disso, mas nós já tratamos a respeito dessa carta em outra lição. Mas você pode retornar para o seu adolescente esse capítulo e está falando de pessoas que trocaram a verdade de Deus pela mentira. Isso é apostasia. São pessoas que conhecendo a verdade, resolveram, não, eu não quero a verdade de Deus, eu quero a minha própria verdade. Eu creio que aquilo que eu acho que é certo é o correto, e não aquilo que Deus me ensina. E tem sido uma dificuldade muito grande para toda a igreja isso atualmente. No segundo tópico da nossa aula, a gente vai estar tratando sobre os exercícios espirituais. Paulo orienta Timóteo não somente a estar firme na verdade, mas também algumas outras coisas que ele deveria fazer para permanecer firme na fé. Coisas que ajudariam ele a estar a permanecer firme em todos esses desafios. E ali na lição, ela trata na sessão Quebrando a Rotina, que antes de você começar esse tópico, você trabalha com seus adolescentes a dinâmica, que eles relacionem algumas atividades com que o espírito até esgotar as possibilidades que eles pensam. Eu deixei aqui algumas que você pode comentar. Primeiro, oração e leitura da palavra. São as duas principais e essenciais que todo cristão deve fazer e são provavelmente as mais negligenciadas. Eu já vi que estão dizendo que não leem a Bíblia porque o espírito mata, a letra mata, mas o espírito vivifica, então você não pode ler muita Bíblia. Não, irmãos. Isso deixa base para heresias. Isso deixa base para que nós ensinemos a nossa própria verdade em vez da verdade de Deus, da palavra de Deus. Nós precisamos estar cheios sempre da palavra de Deus. Cristãos que não oram, que não têm tempo de oração, são pessoas que não têm interesse em ter intimidade com Deus. Jejum, outra disciplina muito negligenciada ao longo dos tempos. A separação do pecado, eu coloquei aqui santidade. Discipulado, será que o seu adolescente tem sido discipulado? Ou será que ele tem discipulado alguma pessoa? Evangelismo, isso é muito importante, porque você precisa estar preparado para isso. Congregar, alguns cristãos, infelizmente, hoje já acreditam que você não precisa mais frequentar a igreja. Imagine só, particularmente eu, para a minha igreja, amo realmente a minha igreja, não conseguiria pensar numa pessoa que pode achar que pode ser cristão desligado da videira. Eu não consigo, para mim, isso é inconcebível. E a Santa Ceia. Muitas pessoas hoje em dia já não vou dizer que não creem mais na Santa Ceia, mas são apáticas, são insensíveis à Santa Ceia. Acreditam que era simplesmente algo que você faz uma vez por mês, mas não, a Santa Ceia é algo muito importante. São algo que você faz em memória de sacrifício de Cristo na cruz, mas uma ordenança de Cristo. E por que Cristo ordena? Porque aquilo tem efetivamente efeito na nossa vida. Não que o suco de uva tenha um poder especial de alguma coisa. Nós já aprendemos que não, e se eu não me engano, no próximo trimestre vamos aprender que não. O pão e o suco de uva são símbolos, mas aquilo que isso significa na nossa vida, lembrar todos os meses daquilo do sacrifício de Deus na nossa vida, realmente acaba nos trazendo bênçãos espirituais ao longo do tempo. E então agora no segundo tópico, Paulo fala a respeito dos exercícios espirituais. Por que os exercícios espirituais são para ele importantes? Paulo aconselha Timóteo a desenvolver o hábito de praticar exercícios espirituais que o tornem piedoso. Por quê? Para crescimento na fé, para crescimento na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, na vida dele propriamente dita. Como diz ali na lição,
Timóteo precisava correr em oração, se alimentar da palavra, temperado com jejum e quebrantamento, e se abster do pecado. Paulo sabia que era muito importante para Timóteo, enquanto cristão, que ele efetivamente tivesse uma vida cristã piedosa. Por quê? Como líder da igreja, ele não poderia simplesmente ensinar os cristãos a respeito das coisas. Ele deveria ser ele mesmo um exemplo em todas as coisas, para aqueles que, tanto os liderados dele quanto as outras pessoas. E o seu adolescente? Qual a importância dele para o seu adolescente viver uma vida cristã piedosa? Tanto frente aos amigos dele, seja na igreja, seja na escola, tanto frente à família. Nós já tratamos aqui a respeito de alguns casos de cristãos que não vivem em famílias que não são cristãs. Eles somente frequentam a igreja. Qual a importância para esse adolescente de viver uma vida cristã piedosa, de viver uma vida cristã e dos exercícios espirituais? Qual a importância de nós, como cristãos, termos todos esses exercícios, não somente para a nossa vida com Deus, mas para a forma como o mundo nos enxerga? Isso é muito importante. O mundo não deve nos enxergar como pessoas que vivem iguais a eles, nem tão pouco somente como pessoas que se abstêm de algumas coisas, mas que efetivamente têm comunhão com Deus, têm intimidade com Deus. E todas essas coisas é importante. Paulo fala do cuidado com o corpo físico, é realmente importante. Nós devemos, como cristãos, nos preocupar que nós somos templo do Espírito Santo e tomar alguns cuidados a respeito da nossa saúde, da nossa beleza, por que não? Existem alguns que ensinam que o cristão não deve ter de nenhuma forma de vaidade, não deve ter nenhuma forma de apego a si mesmo. Mas Paulo não ensina isso. Ele diz que é de pouca importância, mas ele não diz que é inútil. Ele diz que é de pouca importância, comparado àquilo que o mundo espiritual nos traz. Mas nós devemos ter sempre equilíbrio, sempre cuidar de nós mesmos em todas as coisas, tanto o nosso corpo físico quanto a nossa vida espiritual. A carne não é um pedaço de carne sem valor, mas templo do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo nós não devemos cair no exagero de idolatrar o nosso próprio corpo. Se o objetivo de termos uma boa saúde, de termos uma boa aparência não for glorificar a Deus, mostrar que nós somos diferentes, que nós somos criação do Deus Todo-Poderoso, então nós estamos somente sendo idolatrando a nós mesmos, nós somente estamos sendo egoístas com nós mesmos. Timóteo deve passar a maior parte do seu tempo exercitando-se em piedade, pois isso é proveitoso para o seu resultado e a vida tanto agora como no futuro. Então, na hora do seu adolescente dedicar mais tempo à leitura da palavra, à oração e à comunhão dos santos, ou seja, a comunhão com a igreja. É muito interessante ali, na revista traz, no Auxílio Teológico, um trecho do comentário bíblico do Matthew Henry. Matthew Henry foi um autor puritano do século XVIII ou XIX, se eu não me engano, e ele escreveu um comentário bíblico, você pode comprar ele pela CPD, ele tem 6 volumes. Você pode ver, esse que tem a citação na revista, é a página 695, só do 6º volume. Imagine só, Atos Apocalipse, que é o último volume, é o 6º. Eles têm 4 volumes para o Antigo Testamento e 2 volumes para o Novo. Matthew Henry é um exemplo para nós de pessoa que se dedicou ao estudo da palavra, se dedicou ao ensino da palavra, se dedicou à vida com Deus, à vida comunhão com Deus. E acabou abençoando muitas outras pessoas. Seu adolescente, tendo uma vida com Deus, uma vida responsável, se dedicando às disciplinas espirituais ou aos exercícios espirituais, como dizem na revista, ele pode ser oportunidade para ser bênção, ele tem oportunidade para ser bênção na vida de muitas pessoas. E aqui nós chegamos ao 3º tópico da lição. Não permita o desprezo. Paulo aconselha Timóteo a não se permitir ser desprezado pelo fato de ser jovem. Era o seu caráter e não a sua idade que legitimariam sua liderança. O seu adolescente, apesar de ser novo, apesar de ser jovem, apesar de ter pouca idade, aqui na revista está com 13 a 14 anos, talvez na sua cidade não mude um pouco a idade, mas o seu adolescente, mesmo com a pouca idade que tem, ele pode ser exemplo, ele pode ser líder através do exemplo que ele dá, do caráter que ele tem. Que o seu adolescente seja motivação para outras pessoas estarem entregando suas vidas a Cristo. Que o seu adolescente seja motivação para mais e mais pessoas estarem se aproximando de Deus, estarem buscando a Deus. Talvez até buscando ter uma vida como o seu adolescente tem. Uma vida piedosa, uma vida que tem comunhão com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso não significa que o seu adolescente não deve viver uma vida de adolescente. Significa sim que talvez em alguns momentos ele vai ter que verificar, será que é prudente que eu faça tal coisa? Será que Deus se agrada que eu tenha tal comportamento?
Talvez algumas vezes sim, talvez algumas vezes não. Em tudo nós devemos ter equilíbrio. Mas é importante que o seu adolescente ele tenha exemplo e ao mesmo tempo ele vive uma vida de adolescente. Porque talvez senão o adolescente de fora ele vai olhar, nossa, mas esse rapaz, esse moço ou essa moça, ele vive como se fosse já um adulto já. Ele talvez não brinca. Um adolescente de 13, 14 anos ainda faz algumas brincadeiras. Ele não tem tempo talvez para se divertir, para ver filmes, para conversar, jogar jogos no computador, como os adolescentes fazem, para ler, para assistir alguma coisa, alguma série no Netflix. Como podemos saber exatamente o que cada um faz. Ele somente vive como se fosse um adulto já antes do seu tempo, o que também não é prudente. Não, o seu adolescente ele deve ser já um adolescente pleno. Da mesma forma que Jesus foi um adolescente pleno quando ele era mais novo. A Bíblia não fala dessa época, mas a Bíblia não fala que Jesus já era um mini adulto já desde pequeno. A Bíblia fala que Jesus crescia em graça e em conhecimento, mas tudo de acordo com a sua idade, tudo de acordo com a sua maturidade. E por último, ali no nosso livro teológico, o último que fala, o que qualifica uma pessoa para a responsabilidade de liderança na igreja de Deus não é a idade, mas sim o caráter. E aqui eu queria que você tratasse com o seu adolescente a importância de atuação dentro da comunidade dele, dentro do ministério. Aqui em Blumenau nós temos adolescentes que acabam ajudando no Ministério de Adolescentes, seja no louvor, seja recolhendo oferta, seja trazendo alguma palavra, seja no discipulado. Existem projetos aqui na igreja para desenvolver adolescentes, para capacitar adolescentes para estarem discipulando outros adolescentes. Incentive seus adolescentes a serem mais ativos na sua comunidade. Não é por causa da pouca idade que talvez ele tenha que ele não pode fazer nada. Não é por causa da pouca idade que ele tenha, da pouca maturidade, talvez que ele não tem capacidade para estar sendo para frutificar em meio à comunidade, para ser bênção em meio à comunidade de fé dele. Talvez ele não assuma já uma posição de liderança tão cedo, mas talvez ele já possa ajudar você, professor. De que forma você pode, você, professor, pode estar trazendo seus adolescentes para estarem colaborando nas suas lições? Será que talvez pedindo para algum adolescente trazer alguma dinâmica a cada semana? Será que talvez pedindo aos adolescentes para estarem trazendo alguma palavra? Talvez para estarem trazendo algum louvor? Talvez até mesmo chamar os adolescentes para prepararem a lição junto com você. Um ou dois adolescentes te darem uma perspectiva diferente desse tema que você está trabalhando com a classe como um todo. São coisas muito interessantes que você pode estar trabalhando com eles, que vai começar a capacitar lideranças futuras para o ministério. Talvez até lideranças que possam florescer já desde cedo. Assim como Timóteo, desde jovem já estava à frente de uma igreja. Isso aos mandos, digamos assim, não, aos mandos não é exatamente a palavra, mas sob ordens, por que não, do próprio Paulo, que tinha instalado ele para estar cuidando daquela igreja, mesmo com a pouca idade. E Paulo orienta que não era a idade que ele tinha que deveria ser o principal característica da liderança dele, mas a maturidade de fé, a maturidade da vida com Deus, a firmeza e o crescimento espiritual dele. E essa é a nossa lição. Um livro muito interessante que você pode estar indicando para o seu adolescente, que vai estar tratando de alguns temas, é o livro O Discípulo Radical, do John Stott. Eu acabei não recordando de trazer ele aqui comigo hoje. Eu tenho ele impresso, ele é da editora Ultimato. Ele fala sobre 8 características que o discípulo radical, aquele que busca viver a vida com Deus até as suas últimas consequências, deve ter. Ele fala de 8 características muito interessantes. É um livro curto, tem 150, 160 páginas, mais ou menos isso. E John Stott deve ter sido um dos maiores expositores da Bíblia da sua época. Faleceu, foi o último livro que ele escreveu, então é um livro muito interessante. Ele fala que aquele é o livro de despedida dele e ele tenta buscar toda aquela maturidade que ele teve ao longo de toda a vida dele. Tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da vida dele e passar para pessoas. E seu adolescente, você já hoje, mesmo sendo jovem, pode absorver um pouco daquilo e estar crescendo na fé ali com o auxílio desse pastor que tanto abençoa a vida de muitas pessoas. Aqui a gente está encerrando a nossa aula. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua classe, Deus abençoe seus adolescentes. Eu sempre digo, vou repetir, você tem sido bênção na vida dos seus adolescentes. Deus tem chamado você, Deus tem capacitado você, professor, você, professora, para estar abençoando os seus adolescentes, as suas famílias, em todas as coisas. Que Deus cuide da sua família nesse final de ano, que possa ser um tempo de refrigério, digamos assim, mas um tempo de descanso, um tempo de recuperar as energias. Essa provavelmente é a última aula que eu vou estar gravando esse ano, mas ano que vem certamente estaremos retornando, se assim Deus quiser.
Que a graça de Deus sempre esteja com vocês, que vocês possam crescer cada vez mais em conhecimento, que seus adolescentes possam ser cada vez mais bênção na vida de outras pessoas e que possam frutificar e cada vez mais estar atuantes nas suas comunidades. Que Deus abençoe vocês e sua classe. Não esqueça de curtir o vídeo se você gostou, se você está assistindo pelo YouTube. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, tanto no YouTube quanto no site da Escola Bíblica. Eu costumo acompanhar, normalmente acesso uma vez por dia para ver se tem alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser indicação de alguma coisa, pode entrar em contato com a gente. Sempre dentro do possível, a gente gosta e procura sempre estar orientando e ajudando. Um ótimo final de ano para você, que Deus abençoe você em tudo que você faz. Até a próxima!